Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 232, módulo 17. O assunto: retificador de onda completa. Vamos lá? Foi demonstrado que num circuito de retificador de meia onda, a corrente que é conduzida através da carga é de apenas meio ciclo de entrada. Preste atenção, hein? Meio ciclo de entrada. Isso então faz com que o valor médio da corrente e o valor médio da tensão sobre a carga seja muito baixo. Uma deflexão reduzida de um instrumento de medição com bobina móvel resulta quando se usa um retificador de meia onda para medir uma tensão alternada ou uma corrente alternada. Seria então melhor se a corrente fluísse continuamente através da bobina do aparelho medidor. Isso pode ser realizado pelo uso de um retificador de onda completa. Retificador de onda completa. Para poder entender como funciona um retificador de onda completa, observaremos primeiramente o circuito indicado na figura abaixo. Observe com atenção o circuito da figura abaixo. Observe que o transformador, ele consiste de dois enrolamentos. Um enrolamento primário, ao qual é aplicada a potência, e um enrolamento secundário, do qual a potência é retirada. O enrolamento secundário deste transformador possui 3 fios de ligação. O fio central é chamado derivação central do transformador. Se este fio central for aterrado, a tensão no centro será zero. Observe que na figura, durante o meio ciclo de potência de entrada para o transformador, a tensão de saída sobre o secundário será indicado. Observe que existe aqui uma tensão positiva no ponto A e uma tensão negativa no ponto B, durante esse meio ciclo de potência de entrada. É importante então entender que as tensões elas são relativas. Em outras palavras, se a tensão em A for positiva e a tensão na derivação central ela for igual a zero, isso equivale a dizer que a tensão na derivação central é negativa com relação à tensão A. Da mesma forma, se a tensão em B ela for negativa em relação à derivação central, a derivação central ela será de fato positiva em relação à tensão no ponto B. Observe então este outro diagrama. Observe que no meio ciclo seguinte de potência de entrada, a tensão sobre o secundário do transformador ela é invertida. Preste atenção nesse diagrama. E observe que no meio ciclo seguinte de potência de entrada, a tensão sobre o secundário do transformador ela é invertida. Observe que agora a tensão no ponto A ela é negativa e a tensão no ponto B é positiva. Mais uma vez, isto é uma outra maneira de dizer que a tensão em A é negativa em relação à derivação central, sendo que agora ela está positiva. Da mesma forma, a tensão na derivação central é negativa em relação à tensão no ponto B. O fato significa, sobre o transformador ilustrado no diagrama, é que a tensão no ponto A e no ponto B, ela alterna entre o positivo e o negativo, dependendo da polaridade da tensão de entrada. Preste atenção, aluno. O fato significativo sobre o transformador ilustrado no diagrama é que a tensão no ponto A e no ponto B ela alterna entre o positivo e o negativo, dependendo da polaridade da tensão de entrada. Observe então este outro diagrama. Preste atenção. Nele mostramos como o transformador do diagrama anterior podem ser usado para produzir um circuito retificador de onda completa. Observe que no diagrama, a derivação central do resistor de carga está ligado
ao lado do cátodo de ambos os diodos. O anodo de um diodo, ele vai para o ponto A, e o anodo de outro diodo vai para o ponto B. Observe que, inicialmente, o meio ciclo no ponto A é positivo e o ponto B é negativo. O diodo D2, observe o diagrama, não pode conduzir durante este meio ciclo por causa da tensão negativa sobre o seu anodo. Para um diodo poder conduzir, seu anodo deve ser positivo com relação ao seu cátodo. Porém, o diodo D1 possui uma tensão positiva sobre o seu anodo. Neste momento, ele pode conduzir. Preste atenção, aluno. Observe com atenção o diagrama. A derivação central do resistor de carga está ligado ao lado do cátodo de ambos os diodos. O anodo de um diodo, ele vai para o ponto A e o anodo de outro diodo vai para o ponto B. Observe a figura. Observe que, inicialmente, o meio ciclo no ponto A é positivo e o ponto B é negativo. O diodo D2, ele não pode conduzir durante este meio ciclo por causa da tensão negativa sobre o seu anodo. Para um diodo poder conduzir, seu anodo ele deve ser positivo com relação ao seu cátodo. Porém, o diodo D1 possui uma tensão positiva sobre o seu anodo. Neste momento, ele pode conduzir. O caminho do fluxo de elétron está sendo indicado pelas setas. Observe. Você, aluno, foi instruído para acompanhar o circuito começando no terminal negativo da tensão. De fato, a derivação central está marcado 0 volt, e isso a torna negativo em relação ao ponto A. Portanto, a derivação central é o ponto de partida para acompanhar a corrente de elétrons. Começando na derivação central, a corrente ela flui através do resistor de carga, através do diodo D1 e terminando no ponto positivo A. Observe que a corrente ela não flui através do D2 neste momento. Por quê? Porque este diodo possui uma tensão negativa sobre o seu anodo. Em outras palavras, o D2 tem polaridade reversa, polarização reversa. Observe então este outro diagrama, que é a parte B. Preste atenção. Nesse diagrama, mostramos o que ocorre durante o meio ciclo seguinte da potência de entrada. Observe que a tensão sobre o secundário ela é invertida. Agora, a tensão no ponto A é negativa. Com a tensão negativa no anodo do diodo D1, observe que agora este diodo ele tem polarização reversa e não pode conduzir. Porém, a tensão positiva no ponto B significa que existe uma tensão positiva sobre o anodo do diodo D2 e este diodo ele pode conduzir. O caminho de condução está mais uma vez indicado pela seta nesta ilustração. Observe. Começando na derivação central, que é de fato negativa em relação à tensão do ponto B, seguindo a seta, você pode ver que a corrente ela flui através do resistor, através do diodo D2 e de volta para o transformador. Preste atenção no diagrama. A corrente ela não passa através do diodo D1. Por quê? Porque esse diodo tem polarização reversa. Observe que a corrente ela mostra no diagrama parte B, ela tem o mesmo sentido que a corrente que foi indicada no diagrama na parte A. Preste atenção. Observe, aluno, que a corrente mostrada no diagrama parte B, ela tem o mesmo sentido que a corrente que foi indicado no diagrama na parte A. Portanto, existe uma queda de tensão sobre o resistor durante ambos os meios ciclos. E a queda de tensão tem sempre a mesma polaridade.
Observe que no diagrama mostramos dois meios ciclos de onda de saída para um ciclo de potência de entrada. Se você observar com atenção o formato da onda durante vários ciclos de potência de entrada, a onda pareceria conforme está sendo indicado no diagrama. Observe o diagrama. Cada um dos impulsos indicados no formato da onda do diagrama é produzido durante meio ciclo de potência primária. O valor médio da tensão ou da corrente para meio ciclo de uma onda senoidal, ela é de 0,636 vezes o valor máximo. Preste atenção. O valor médio da tensão ou da corrente para o meio ciclo de uma onda senoidal é equivalente a 0,636, que é uma constante, vezes o valor máximo, que nós já vimos. Uma vez que o formato da onda de saída, ela consiste de uma série de meio ciclo, seu valor médio é de 0,636 vezes o valor máximo. Isso está sendo ilustrado pela linha pontilhada da figura. Observe a figura acima. Vocês, alunos, podem facilmente ver a vantagem de ter retificação de onda completa quando quer usar uma tensão retificada para operar um medidor de bobina móvel. Com retificação de onda completa, o valor médio é o dobro do valor médio para retificação de meia onda. Uma vez que a deflexão da agulha ela vai até o valor médio, isso significa que, para um determinado formato de onda de entrada, a deflexão da agulha será o dobro no caso de retificação de onda completa. Preste atenção que eu vou repetir. Uma vez que a deflexão da agulha ela vai até o valor médio, isso significa que, para um determinado formato da onda de entrada, a deflexão da agulha ela será o dobro no caso de retificação de ondas completa. O que significa dizer que o aparelho medidor ele será mais sensível e poderá ser usado para medir tensão menores. A desvantagem do retificador de onda completa, ilustrada no gráfico, é que torna necessário o uso de um transformador. Vocês, alunos, ainda não estudou os transformadores em detalhes, de modo que isso pode não parecer ser uma grande desvantagem. Porém, os transformadores têm várias desvantagens que devem ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, são bastante pesado e caro, especialmente se o transformador precisar ter dimensões adequadas para uma grande variedade de tensão de entrada. Em segundo lugar, os transformadores têm a tendência de causar uma leve distorção no formato da onda de corrente alternada. Esta distorção pode ser bastante pequena para corrente de baixa intensidade, porém podem ser considerável para corrente mais elevada. A distorção do formato da onda irá alterar o seu valor médio, e isto, por sua vez, irá produzir um erro de leitura. Felizmente, é possível obter uma retificação de onda completa sem o uso de um transformador, apesar de ser necessário o uso de 2 diodos adicionais. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!